Mais uma vez, agradecendo ao Mestre Jesus por essa bênção concedida a cada um de nós. Nesta noite, possamos buscar através da mensagem do livro Coragem, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Vários Espíritos, com a mensagem de Emmanuel, no item 25, abençoa também. Que a tua misericórdia, Senhor, ampare e proteja os nossos irmãos necessitados da tua luz. Ampare todos aqueles que buscam encontrar o caminho do amor, por aqueles que ainda não sabem o sentido do perdão, que ainda vivem na infância de espírito, buscando as coisas passageiras, esquecendo de buscar a luz verdadeira, que é o ensinamento do Evangelho. Mas cada um de acordo a sua trajetória, mas todos um dia conhecerão essa verdadeira luz. Mestre amado, envolve os nossos irmãos que se encontram em guerras, que eles possam sentir esse amor de Jesus e buscar a paz entre esses irmãos. Que a tua misericórdia nos proteja por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, mais uma vez, irmão Evaristo, que sempre colabora com a nossa casa de Redenção Mensageiro da Luz. Muita paz. É com você. Boa noite, Cláudia. Muita paz para todos vocês aí. É muito bom estar aqui mais uma vez. Apesar da virose que me pegou hoje de manhã, mas dá para a gente comentar algumas coisas. Abençoa também é uma mensagem pequena, né? Que está nesse livro Coragem, de Emmanuel, mas ela é bastante profunda. A gente vai lendo aqui e vai refletindo no que a gente vai lendo. O Roberto comentou aí a violência do planeta, né? E a gente fica analisando realmente o planeta, cada dia é um foco ali, outro foco acolá, né? De guerras. Mas a humanidade ainda não despertou para viver em fraternidade, né? Eles não descobriram que viver em fraternidade é a coisa ideal para cada um de nós. Né? Abençoar sempre, perdoar sempre, né? Para que a Terra se torne um planeta feliz. Mas o espírito recalcitrante que ainda anda por aqui, que não quer saber dessa paz, né? Que o Evangelho nos ensina. E a minoria faz muito estrago, né? A minoria faz muito estrago. Eles são ousados, né? Os bons são tímidos, como diz a pergunta 130 no Livro dos Espíritos. Os bons são tímidos, né? Os maus são ousados, são pertinentes, né? Então, percute mais o que eles fazem, né? Eles conseguem influenciar realmente a grande massa. A mensagem começa assim: diante das vozes e dos braços que te amparam na enfermidade, coopera com os instrumentos da cura, abençoando a ti mesmo. Em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo. A gente vê pessoas que estão em cima de uma cama e você visita aquela pessoa e ele lhe conforta. Você vai levar uma palavra amiga para ele e você sai de lá confortado. Porque ele não reclama nada. Aqui no Fio das Almas tu chama Hélio. Quem cuida dele é TLN. Ele não move nada, só move os olhos e a boca que fala. Mas não move nada. É uma estátua deitada. Você visita Hélio, ele não reclama de nada. É Bahia roxo ele, mas não reclama de nada. A gente sai de lá, uma energia boa, né? Para dizer,
Ele está encarando a doença dele com resignação, com paciência, não se revolta. Já outros, né, na primeira oportunidade que tem, primeiros desgostos com a vida ou decepções qualquer, né, uma doença, ficar sabendo de uma doença, um câncer, outro tipo de doença qualquer, se desespera e às vezes tira a sua própria vida, para evitar o sofrimento. Não pensando que ele vai arrumar um sofrimento maior. Ele tira a sua própria vida. Então, é muito comum esse comportamento a nível de planeta, de pessoa não suportar as dores e dar cabo nas suas próprias vidas. Né? Em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo. Resista. Vibra ao bem, vibra ao alto, aos irmãos amigos, que chega alívio, chega um alívio. Aí Emmanuel continua. Você vê que diante das vozes e dos braços que te amparam na enfermidade, tanto encarnados, que está ao nosso redor, tanto os espirituais. Né? As duas coletividades nos auxiliam. Né? Nós estamos desamparados, hora nenhuma. Porque às vezes a gente não pensa que a gente está ao léu. Ele continua, o operário há de amar eternecidamente a máquina que o ajuda a viver. Então nós temos que cuidar bem do nosso corpo. Né? É a máquina que nos ajuda a viver, é a máquina que nos foi dada para a nossa evolução do nosso espírito. Lubrificando as peças e harmonizando-lhe os implementos, se não deseja relegá-la à nutividade e à secura. Para dizer, a gente vê o slogan, né, da massa, dizer, temos que viver a vida enquanto estamos vivos, que depois que a morte chega, tudo acabou. Então é viver tudo intensamente, é consumir tudo que pode, faz do seu estômago depósito e depósito de coisas, muitas vezes nocivas, vai enchendo o estômago de comida que não para um minuto. Faz a máquina trabalhar sem cessar, sabendo que quanto mais a máquina trabalha, a gente vai envelhecendo. A gente vai envelhecendo. Há no YouTube um guru chamado Sandy Guru, de vez em quando eu escuto ele. É um indiano. Ele fala que nós, seres humanos, poderíamos ter uma saúde melhor se a gente ficasse 6 horas sem comer nada. 6 horas. Tomou café da manhã, levar 6 horas só ingerindo líquido. Para dar tempo ao corpo se refazer. O organismo se refazer. E os trabalhadores das seleções do alimento eliminar as toxinas dos alimentos que nós ingerimos. Mas se a gente está mastigando o tempo todo, que tempo o estômago tem para fazer isso? Não tem. Ele fala, fique pelo menos de 5 a 6 horas sem comer nada. Tome só água. Almoce, balanceada. Depois você vai lá para 6 horas, você vai comer alguma coisa. Você vai limpando o seu organismo. Né? Você vai ser outra pessoa. Né? É o que diz aqui. A máquina que o ajuda a viver, lubrificando as peças e harmonizando-lhe os implementos, se não deseja relegá-la à inutilidade e à secura. Mas a gente ingere tanta coisa. Os nossos olhos, que é onde absorve mais energia do nosso corpo, é os nossos olhos. A gente vai numa festa que tem aquela mesa farta, a gente não se controla.
E cada coisa a gente pega um pouquinho do meio daquela montanha, né? E a gente ingere aquilo ali, né? E mais coisas, refrigerante, outras, quem gosta. Imagina a sopa que não fica lá dentro do nosso estômago. O trabalho que o estômago vai ter para fazer essa digestão. A gente pensa que é normal, a maioria pensa que é normal. Né? Comer em demasia. Aí o excesso tudo prejudica. Tudo em excesso é dano à saúde. E aí vem as consequências, vem úlcera, vem gastrite, né? Vem uma doença de coração, porque com muita gordura, né? A doença vai aparecendo em função da nossa gula. E morremos, somos taxados de suicida ainda. Nós somos taxados de suicida. Porque morremos pela boca. Né? Peixe morre pela boca. Visto o anzol, e o pescador pega ele pelo anzol. Né? Aí ele continua. Abençoa teu coração. É o sol principal, né? Coração. Ele para, a vida esvai. É igual o motor do carro, né? Quando o motor pifa, a gente fica na mão. Fica na mão mesmo. Se não tiver um mecânico ali por perto para nos dar uma força, né? For no meio da estrada, ai de nós. Tem que chamar o guincho. Coração pifou, motor. Então, nosso coração é de muita importância, né? Nossas emoções ser controladas, né? Nossos sentimentos, para que a gente vá convivendo com ele por mais tempo na Terra. O coração é o pêndulo infadigável, marcando-te as dores e alegrias. Ele é o pêndulo, né? Marcando nossas dores e as nossas alegrias. Abençoa teu cérebro, nosso cérebro, que é a fonte onde os espíritos utilizam, né, para nos dar informações. São companheiros, abençoa teu cérebro. É o gabinete sensível do pensamento. O cientista pensa que a vida nossa é o cérebro. Ele não pensa que tem algo que se interliga a esse cérebro para nos transmitir o pensamento. Ele pensa que é só o cérebro. Abençoamos nosso cérebro para que a gente possa captar as energias abençoadas, sublimes dos nossos companheiros espirituais, né? Para que a gente possa absorver esses ensinamentos e colocar em prática. É um auxílio muito grande quando a gente se entra em contato com esses seres através da inspiração, da intuição. Né? Abençoa teus olhos. Quero dizer que se nossos olhos for mal, tão grande é a nossa queda. Se teus olhos foram mal, tão grande é a nossa queda. E por que pareça, é o órgão que absorve mais energia em nossos olhos. A gente vê tudo que passa. A gente vê tudo que passa. Né? Tudo. As coisas belas, as coisas horríveis, momentos trágicos, momentos felizes, tudo os olhos captam. É os olhos. Mas cuidado com os nossos olhos. Ele muitas vezes nos leva à queda. Abençoa teus olhos. Ou seja, vigia o que tu olha. Pondera o que tu olha. Eu vi isso assim, assim, assim. Tem pessoas que ainda enxergam as coisas ruins e ainda saem espalhando. Né? Eu vi isso assim, 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 assim. Ainda sai contando o que ele viu. Né? São companheiros devotados na execução dos compromissos que a existência te confiou. Então, nossos olhos são companheiros devotados na execução dos compromissos que a existência nos confiou.
Olha que interessante. Vamos agradecer pelos olhos. Agradecer ao Senhor Supremo pelos olhos que temos. Que contempla a natureza, contempla os mares, as matas, as pessoas, tudo que está ao nosso redor. A pequenina flor minúscula no chão, a gente consegue enxergar ela. Né? Tudo não escapa das nossas vistas se a gente for atento. Né? Eu moro aqui depois da Embrapa, e vira e mexe a gente encontra animal morto na pista. É sapo, coitado, nem se fala. Cachorro, de vez em quando. Ontem mesmo tinha um morto. Eu já passei, a prefeitura já recolheu, já tinha 3 dias que estava lá o cachorro bonito. Para dizer, o condutor de veículo, ele tem os olhos para enxergar. Se ele for atento, ele não mata nem o sapo. Porque ele vê o sapo. O sapo vai para o meio da pista catar inseto, não sabendo o perigo que está correndo. Os carros vêm lá em alta velocidade e passam por cima do sapo. Cachorro também, cachorro é ingênuo. Quantos não dormem na rua? No meio da rua, eles dormem. Inocentes. E vem um lá desesperado, louco, atropela o animal, atropela pessoas, como a gente vê no jornal constantemente aí, né? Pessoas sendo mortas, vítimas de violência, porque as pessoas não estão tendo cuidado com seus olhos, de andar com segurança, para não provocar dano às pessoas. Porque se andar com segurança, devagar, você não mata sapo, não mata gato, não mata cachorro. Vê quem está dando o lado para dar carona, não faz de conta que não está vendo ninguém. Isso tudo através dos olhos. Você faz coisas boas. Mas quando não quer, não enxerga nada, só enxerga o velocímetro do carro em alta velocidade e vai batendo o que está na frente. Abençoa teus olhos, são compromisso devotado na execução dos compromissos que a existência te confio. Jesus nos alertou. Se nossos olhos forem mal, grande é a nossa queda. É a nossa queda. E aí Emmanuel continua. Abençoa teus ouvidos. Nossos ouvidos. Ouvindo coisas boas. Ouvindo músicas que nos elevem, nos ajude, nos inspira, nos dê um bom ânimo, uma boa motivação, um astral bom. Né? Ouvir coisas boas. Não ouvir mentiras, fofocas, né? Ladainhas e outras coisas que não nos acrescentam nada. Ali as pessoas estão numa rodinha de pessoas conversando, coisas que não acrescentam nada, passando, matando o tempo, como diz eles. Cada hora um conta um caso, né? E os ouvidos sendo utilizados para coisa fútil e inútil. Abençoa teus ouvidos, são guardas vigilantes que te enriquece o entendimento. Olha a função dele. Nos enriquecer o entendimento. Né? Aprendemos com o ouvido, ouvindo. Né? Quantos cantores, músicos, canta de ouvido? Né? Toca cavaquinho de ouvido, guitarra de ouvido. Né? Tira um arranjo de uma música toda de ouvido. Deu uma música pela primeira vez, ele vai tirando ali os arranjos, as tonalidades. Né? Outro por partitura. Uma boa parte de ouvido. Ouvido afinado. Né? Ouvido na área para captar as coisas sadias. São guarda vigilante que te enriquece o entendimento. Abençoa teu estômago. É o servo que te alimenta.
Então vamos cuidar bem dele. Não vamos jogar dentro dele qualquer coisa. Né? Qualquer coisa. Jogar nele, mas muita gente faz isso. Né? A gente come coisas às vezes que não faz bem ao nosso estômago. E às vezes fica doente, passa mal, vomita. Né? É o servo que te alimenta. Mas a pessoa fala assim, poxa, a mãe pergunta ao filho, encheu, filho? A barriga encheu? Ainda bate na barriguinha do filho. A barriga encheu. Os iogues dizem que a gente tem que comer e ficar com fome. Aquela sensação de fome. Essa que é o parâmetro da comida. A gente comer e ter sensação que está com fome ainda e não comer. Ah, que parâmetro interessante. Né? Aquele complemento que a gente vai completar, geralmente é esse complemento que vai deixando a gente mais obeso e trazendo doenças. Né? Abençoa as tuas mãos. Né? As mãos que planta, as mãos que trabalha, as mãos que semeia, a mão que abraça, que aperta, que bate no ombro. Mas a mão também que pega uma arma e mata. Né? Faz violência, espanca. Né? Mas se a gente abençoar nossas mãos, a gente vai se vigiar muito para não levantar para a violência. Jamais. Mesmo que venha um impulso, que ninguém é de ferro, a gente se segura. Que as mãos não foi feita para isso. São antenas no serviço que consegue realizar nossas mãos. Uma mão ajuda a outra e as duas empurram o mundo. Lava o rosto, né? São as mãos. Abençoa teus pés. Nossos pés. Quantos lugares a gente anda com nossos pés? O automatismo, né? A gente anda normalmente. Automatismo. Anda com tranquilidade. Olha que coisa bela. Quando o homem começou a andar, né? O homem andava utilizando as mãos no chão, o hominídeo, ele ficou ereto. Aí foi melhor porque ele é ereto, ele olha para o céu, com mais disponibilidade, né? Corre com mais rapidez. Né? Olha a importância dos nossos pés. São apoios preciosos em que te sustentas. Esses pés nos levam a lugares sadios, nos levam a lugares de lazer, nos leva a lugares de festas, encontros diversos, mas também nos leva a lugares tenebrosos. As pessoas usam seus pés para tocar o outro numa esquina, a mão de outro, para tirar a vida, em troca de numerário. São os pistoleiros de aluguel. Usa os pés, as mãos, os olhos e os ouvidos. Usa todos os órgãos e o cérebro, que ele planeja tudo. Utiliza os órgãos do corpo para fazer maldade. Não sabe ele que um dia ele vai ter que reparar tudo isso. Haveria choro e ranger de dentes, dizia Jesus. Abençoa tuas faculdades genésicas. Nossas faculdades genésicas. Vamos abençoar elas, né? Não vamos encará-lo apenas como um pecado. Ele já botou na nossa cabeça. Que pecado. Eu perguntei a um colega, há uns tempos atrás, o colega era batista. Eu estava começando o espiritismo ainda. Eu estava ainda, não 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 estava
Nos primeiros dias não sabia de nada. Perguntei por que Deus criou Jesus assim, tão perfeito, tão belo, tão sublime, cheio de virtudes. E eu, caindo toda hora, rastejando no chão como uma cobra, fazendo besteira. Por quê? Não fez todo mundo, não fez Jesus. Se somos todos filhos do mesmo Pai. É porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Eles acham que a relação sexual é pecado. É isso aí. E a igreja adotou isso, né? Pecado. A mulher hebreia, na menstruação, era tida como impura. Era a condenação de Javé sobre as mulheres. Aquela que tinha fluxo sanguíneo, o Evangelho nos narra, né? O marido levou de volta, devolveu ao pai. Ah, engraçado. A mulher tinha fluxo sanguíneo constante. Ele devolveu ao pai. Então vejamos coisas absurdas, né? Que está lá nas escrituras. Então vejamos, continuando aqui. Abençoa tuas faculdades genésicas. São forças da vida pelas quais recebeste no mundo o aconchego do lar e o caminho de mãe. É através desses ovos que ocorre a fecundação do óvulo com o espermatozoide, é que nós nascemos. É que nós nascemos. Todos nós. O ovo precisa do espermatozoide para fecundar. Quanto ao caso de Jesus, alguns já acham que ali foi foi usado um trabalho artificial, um in vitro, né? Naquela época. Foi a fecundação in vitro. Teve espermatozoide, foi colocado in vitro, como a medicina faz hoje. Na época. E tem fundamento. Se chegou aos nossos dias nessa época, mas como espiritual, coisa velha, porque os espíritos não poderiam fazer isso. Coletar um espermatozoide de José e fecundar Maria. In vitro. Então vamos lá. São tuas faculdades genésicas, são forças da vida pelas quais recebeste no mundo o aconchego do lar e o carinho de mãe. Já pensou? Se as nossas mães não tivessem aceitado cada um de nós a sua gravidez? 9 meses dentro da placenta. Depois 1 ano e pouco para andar, nem falar as primeiras palavras, né? Aprender a chamar mamãe, papai. Depois ir para a escola, aprender o ABC. Depois a ler. A alegria imensa quando o filho chega em casa já lendo. A gente fica feliz. Os pais ficam radiantes quando o filho chega em casa já lendo. É o trabalho da mãe. O trabalho sublime, a missão. Uma missão sublime, a missão de mãe. Eis que Deus te abençoa a cada instante, no ar que respiras, no pão que te nutre, no remédio que refaz, na palavra que anima, no socorro que alivia, na oração que consola. Olha que interessante. Eis que Deus te abençoa
a cada instante, no ar que respiramos. A gente puxa o ar para dentro, inspira oxigênio, que vem da atmosfera, vem das plantas. As plantas fornecem oxigênio para nós e nós damos para ela o gás carbônico para fazer a fotossíntese. No ar que respira, no pão que te nutre. A natureza nos dá tudo para nós, para a nossa sobrevivência. Para a gente ter a mesa farta, a natureza dá tudo. É uma pena que o homem ainda não aprendeu a partilhar isto. O homem só quer negociar. Comércio. O excedente eu vendo. Podia ser troca, né? Trocar mercadorias. O excedente de cada coisa trocasse. Sem envolver moeda. Né? Isso acontece também em outros países. Né? Mandar soja para lá, caso a gente precisa para cá, a mesma quantidade de toneladas. Né? Mas não. Cada qual quer ser o maior do mundo. O maior produtor de soja do mundo, Brasil. Vamos desmatar. O maior rebanho da terra. O Brasil é tem o maior rebanho da terra. Mais de 200 milhões de cabeças de animais. Vamos devastar para fazer pasto. E aí a terra esquenta. A gente vê aí o que está acontecendo no planeta, né? As enxurradas, cidades sendo invadidas, família sendo morta, né? Desabamento de tudo. Porque descontrolamos a natureza, a harmonia. Então, o pão que nos nutre, a natureza nos concede. Desde que seja plantada, diversificada, evitar a monocultura. A monocultura só enriquece o grande pecuarista. O pequeno agricultor que planta as coisas diversificadas, é esse que a gente precisa. É esse que chega na nossa mesa, com as frutas, laranja, lima, fruta-pão, né? Inhame, empim, feijão. Mas soja, quem vai comer soja? Em grande quantidade. Óleo de soja, que não faz muito bem para a nossa saúde. Ele fica saturado. Então, a monocultura. Eles plantam no momento o que dá mais dinheiro. Aí todo mundo planta. Quando aí o preço, muita safra, o preço despenca. Aí vamos queimar soja. Eles fazem de vez em quando com os ovos, com os pintos. Né? Uma coisa não bem planejada. Né? Plantam o que no momento também vai dar muito dinheiro financeiramente. No remédio que refaz, a natureza nos dá remédio. Nosso remédio está na natureza. Vê aí os índios, os nativos, as tribos, e vivia ali nas matas. Onde é que eles traíam os remédios? Nas raízes das plantas. Né? O pajé, o chefe da tribo lá na África, sabe cada planta para que serve. É o seu remédio. Né? Na palavra que anima, a palavra de ânimo, né? Vamos levar outra palavra animadora, não palavra negativa. Como é que você está, fulano? Fulano chora, está doente, está tomando mais de 10 remédios. Pronto. Outro dia você pergunta a mesma coisa. Você encontra com ele, pergunta a mesma história. Ele nunca fala que ele está bem, né? Está melhorando. É sempre que está pior. E aí a tendência é ficar pior mesmo, né? Porque a gente atrai. Né? No socorro que alivia, na oração que consola. A gente leva uma palavra amiga a uma pessoa,
A gente leva uma oração. É uma oração. É uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo. Né? Mas, às vezes, está tão difícil na correria que a gente leva no dia a dia. Que às vezes nem para conversar com as pessoas. Nem para. Mas muita gente está acostumada, as pessoas só parar para pedir. É a mendicância. Né? Só parar para pedir. A pessoa se na rua só pedir dinheiro para todo mundo que passa. Então a gente já sabe que essa pessoa é assim, só quer dinheiro. Se ele vier 10 vezes ele pede dinheiro. Parece que ele não guarda a fisionomia, não. Aí a gente já passa, nem para, mas a gente já sabe o que é que ele vai pedir. Tem uns que me pedem e falam, rapaz, por que você não vai catar papelão? Você não vai catar garrafa PET? Por que você não vai catar fio para você vender? Né? E não ficar pedindo. Faça isso, rapaz. Eles escutam, mas não botam em prática, não. Continua pedindo porque é melhor, né? É mais fácil. Junto das células doentes ou fadigadas, não empregues o fogo da atenção, nem o corrosivo do desespero. Olha, junto das células doentes, nas nossas enfermidades. Né? A gente contrai em função das nossas emoções, né? Dos nossos olhos, né? Através dos nossos comportamentos, que não é muito construtivo. Né? Ou fadigados. Não empregue o fogo da atenção. Ou seja, se relaxa. Pergunta por que está acontecendo isso. Que meio a gente pode usar para amenizar tudo isso? Nem o corrosivo do desespero. É o corrosivo do desespero que leva as pessoas a tirar suas vidas. O desespero. Que nenhum de nós está isento. Nenhum de nós está isento. O momento de fraqueza, de desespero, cada um pode ter. Se não estiver vigilante. Né? Mesmo quem tem conhecimento de causa. Mesmo aqueles que têm conhecimento do espiritismo, né? Que nos mostra as consequências quando se tira uma vida própria. Abençoa também. Abençoa as células doentes, fadigadas, os momentos de tensão, no momento de corrosivo. Abençoa. Lança pensamentos puros e sublimes sobre esses problemas. Está no centro, toma paz. Leva água fluidificada. Assiste um trabalho de meditação do Evangelho. Sai do ciclo. Para que possa pensar melhor, com razão, a tomada de decisão. Então vejamos, meus irmãos. Abençoa também. Está no livro Coragem. A mensagem é curtinha, né? Mas tem muitos ensinamentos da nossa vida diária. Ele fala realmente das nossas partes do nosso corpo. Todos os órgãos. Cada um tem a sua função. E nos alerta para abençoar sempre eles. Abençoar por termos esses órgãos. Por termos olhos para ver. Os ouvidos para ouvir. O coração para sentir. O paladar. O olfato. O andar, os pés. Abençoar todos os órgãos. E também abençoar o momento de cansaço, fadigado. O momento de doença. Né? O momento de doença. Nossos órgãos físicos ficam doentes.
qualquer momento, uma imunidade nossa, uma fraqueza enorme, é suficiente para pegar uma gripe, uma virose, né, como eu estou hoje mesmo. Né? Mas vamos elevar o pensamento aos nossos bons amigos. Né? Vamos alimentar com ingredientes que vai nos ajudar a superar tudo isso. Então, Emmanuel faz essa coletânea, chamando a atenção dos homens para valorizar mais o seu ser, é a parte mais importante, o ser. E o ser depende do corpo bem cuidado, para que ele possa viver aqui na Terra por mais tempo, para que ele possa ter forças para burilar as suas imperfeições. Né? Afinal de contas, o tempo é um bombril que vai nos limpando, nos limpando, vai tirando aquelas crostas grosseiras. Então, o tempo é precioso. As nossas encarnações são muito preciosas. Engraçado que ele fala, se um desses órgãos que é mencionado aqui te faz tropeçar, arranca-o. Se um desses órgãos que a gente leu aqui é motivo de nossa queda, arranca-o. É melhor que tu entre na vida faltando um dos membros e que você sofra. Né? Aí eles botaram eternamente, que não tem. Eternamente aí é colocação dos teólogos. Não existe sofrimento eterno. Jesus não ensinou sofrimento eterno. Senão ele não dizia, reconcilia-te com o teu próximo enquanto está a caminho, para que ele não te entregue ao mirim, o mirim ao juiz e os te mande colocar no cárcere. Não sairá dali enquanto não pagares o último cêntimo. Então não tem inferno. Então a Escritura tem mais de 10 mil erros e mais de 2 mil interpolações. Tem coisa que botou da boca de Jesus, Jesus não falou. É melhor que tu entre na vida faltando um membro de que você perecer eternamente no inferno. Onde é? O que é a vida? É o corpo físico, é a vida. Se eu faço mal dos meus olhos, eu venho sem ele, uma criança sem vista. Vim para a vida física. Ninguém vai para o céu capenga. Vai ter escrito lá em cima, superior, faltando a pé? Não. Nem cego? Não. Eles trocaram, inverteram aí. Entrar na vida faltando um membro, vida orgânica, de que perecer eternamente no inferno. As interpolações que as igrejas botaram para meter medo aos fiéis. E as pessoas aceitaram isso e vivem assim, trauma, né? Então, meus irmãos, era o que eu tinha para falar para vocês hoje, esse bate-papo. Deixar aí em aberto para vocês também. Colocar o ponto de vista de vocês. Né? Tem muita coisa que vocês podem falar, que eu não falei aqui, complementar a minha fala. Já falta alguns minutos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz e obrigado aí pela tolerância e paciência que me ouviram. Agradecemos pela mensagem muito profunda, coisas que a gente faz que a gente acha que é normal e às vezes é um crime, como diz o Evangelho, que muitas coisas para nós é coisa simples, mas para Deus é
um crime. Com Então, certeza. correu aí todo esse sentido da nossa caminhada, o nosso corpo físico, do cérebro ao dedo do pé, como se diz, mostrando tantas coisas. Aí, quando você falou mesmo que precisa ficar 6 horas sem essa alimentação mais pesada, eu fiquei pensando aqui, eu tomo café 7 horas da manhã, 9 horas já estou tremendo, já estou querendo pegar uma farinhazinha. Agora, eu fui na médica, já tem um ano para cá, ela disse, cuidado com a diabetes, que está chegando ao ponto, está chegando no limite. Hoje já estou evitando farinha, mas é igual a criança, chora para comer farinha. Então, são esses ensinamentos que a gente vai controlando, tentando se melhorar, não só na matéria, mas principalmente em espírito. Então, são coisas fantásticas que, às vezes, a gente não dá nem atenção ao nosso corpo e é ele quem faz tudo isso para que a gente tenha essa vida suave, tranquila, alegre, que a gente tem muita alegria, mas às vezes vem um problema de tristeza, a gente já se desmancha. Então, é um fortalecimento a gente ouvir essas mensagens para a gente ficar mais alerta. Mas tem mais pessoas aí querendo também fazer os seus comentários. Adalberto, você pode fazer, substituir a farinha pela aveia, Adalberto. Bote a aveia, aquela aveia mais grossa, Eu integral. tenho, eu estou comprando, mas a gente não acha que é bom, só está acostumado, habituado àquela de 69 anos comendo farinha. Mas você troca, você bota um pouco, bota 2 colheres de aveia, porque Não, a aveia retém o açúcar, não deixa logo o açúcar para o sangue. eu tenho uma Eu caixa da. prefiro aveia. Eu percebo, no dia que eu não tomo café com aveia, eu sinto logo a diferença. No dia que eu tomo É, café com aveia, se tem uma empim, eu misturo com aveia, como junto. Se tiver coco, eu tiro umas fatias de coco, também boto ali e como. Eu sinto a diferença enorme. Quando eu como só o aipim puro, eu já sinto ficar sonolento, já ficar meio banzo. Já foi é, direto já foi direto. mas é isso aí. E a Mas farinha pela aveia. estou me acostumando. Você pode até botar um pouquinho de farinha, um pouquinho de nada, mas bote mais aveia. A mão pesa, mas estou melhorando já, está bastante, tomando café sem açúcar, tudo, enfim. É isso aí. Diga, Cláudia. Olá, boa noite. Evaristo, essa fala, você foi falando aí, e aí eu fui mentalizando e tocando, né? Os olhos, né? E fazendo essa dinâmica comigo mesmo, porque na correria que a gente vive, a gente termina que não para agradecer, né? Corpo que a gente tem, que é uma máquina que precisa ser lubrificado, cuidado, né? E que é o instrumento que a gente tem que nos ajuda a seguir na caminhada. E é eu acho, assim, é uma lição que a gente tem que ler todo dia e praticar todo dia. Agradecer mesmo e valorizar. Eu tenho rapidinho assim, vamos dizer assim, um testemunho com relação aos meus olhos. Tava com alguma irritação no olho, alguma coisa, aí eu fui na farmácia, e aí eu fui lá, perguntei o preço, aí ele disse, como é caro o colírio, e aí eu fiquei reclamando do preço do colírio. Aí eu recebi uma lição que eu não esqueci mais nunca. O balconista falou assim, qual o valor dos seus olhos? Eu estava reclamando de um preço que era para curar os meus olhos e assim, que não tem valor, que não tem, na verdade, que não tem preço, na verdade, né? Assim, de é imensurável. E a partir dali eu disse, não, realmente, então assim, a gente precisa valorizar. E a gente tem um corpo disponível, você comentou aí da pessoa que fica na cama, tem um exemplo também
É, aquele que chama o gigante deitado, que me esqueci o nome dele, me lembrei agora e esqueci, que ele vive na cama e eu esqueci o nome dele. Ele vive na cama e ele serve, mesmo na cama, ele serve um exemplo de servir ao Cristo mesmo. Eu esqueci o nome dele e você falando realmente, a gente tem gente, pessoas que estão doentes em cima da cama e nos ensinam cada vez mais, né? Foi muito boa a explanação e você pegando assim coisas do cotidiano, do dia a dia e relacionando e facilita o nosso entendimento. Foi muito bom. Para mim foi assim, é uma lição que vai ficar mesmo e que me leva, vai me despertar mais ainda. E aí falando do seu Adalberto aí, eu como a cada 3 horas, porque o gastro me orientou. E aí eu já estava pensando, porque que nem só da Alberta, minha barriga aqui já tá roncando. Eu comecei a beber água, viu? Mas é um exercício e eu vou praticar para ver se eu consigo. O açúcar, seu Adalberto, eu já tirei muito tempo, né? De vez em quando eu me permito um chocolate que não tem jeito, mas eu procuro o máximo mesmo cuidar, porque tem uma frase que diz, né? A gente é o que a gente come, né? Então a gente precisa cuidar do nosso corpo para não as doenças, evitar, né? Ter um corpo saudável, mente saudável, corpo saudável, né? Mas parabéns, muito obrigada. Gostei muito, viu? Obrigado a E você boa pela noite para quem. participação e pela sua complementação aí. Muito bom. Quem mais? Cadê Disse? Letícia, Ivânia, Erlândia. Boa noite, gente. Então, Larissa, eu estava escutando, né? Mas hoje acho que mudou um pouquinho, hein? Nós hoje, pelo menos a nutricionista, é comer de 3 em 3 horas. Mas não é comida. Uma banana é uma refeição. Hoje a gente está mais controlada, né, na alimentação. Eu acho que a gente só deixa de comer, né, assim, 6, 7 horas da noite e no outro dia toma café 8 horas da manhã. Porque durante o dia, eu acho que 6 horas, não sei, hoje os médicos falam que é de 3 em 3, mas vamos entender, gente. Uma laranja é uma refeição, né? Então toma um café bom e depois você vai comendo, pelo menos é assim que a nutricionista tá me orientando e tem dado certo, né? E sobre dar valores aos nossos órgãos é muito importante, gente. Hoje mesmo eu estava pensando assim, né? Tudo é importante, nossa, tudo é importante, né? Mas eu estava pensando nas mãos. Nossa, a mãos, né? A gente lava a louça, estende roupa, passa pano no chão, faz crochê, mexe no controle da televisão, fala com as mãos. Gente, se a gente nem para pensar, né? Às vezes a gente para pensar quando a gente perde, né, algum movimento, mas porque a gente realmente, que nem alimentação no estômago, né? Que às vezes come aquela comida pesada, né? Assim, gordurosa. Imagina o estômago para digerir aquilo, né? A dificuldade que ele tem. Mas hoje já temos algum entendimento de não fazermos isso. Mas sabe, gente, eu achei engraçado, assim, até dei risada aqui, quando o meu neto era pequeno. Pequeno, acho que ele tinha uns 9, 10 anos, né? Hoje ele já não mora mais comigo, já ficou moço, né? E a gente, às tardes, né, a gente deitava para assistir filme e a gente falava assim, ele falava assim, vó, já pensou se a boca fosse na barriga? Aí nós caíamos na risada. Aí eu falava, já pensou, era só empurrar, né? Aí continuava a conversa de vó e neto que não tinham o que fazer. Já pensou se os olhos fossem no pé? Sabe, assim, assim as coisas, eu sempre falava assim, eu falava, meu lindo, Deus é tão
é tão perfeito que ele fez as coisas certinho, né? Aí ele falou, engraçado, né, vó? Até os dedos da gente, né, a gente mexe. Então, são coisas assim que as crianças hoje talvez nem parem para pensar. Mas eu lembro que esse neto, ele sempre falava, e uma coisa que nós dávamos risada bastante era se a boca fosse na barriga. Eu falei, aí ele falava, vó, aí só empurrar, né? Eu falei, é só empurrar. São coisas que a gente só dá valor com o tempo, né? Mas eu acho que está tudo bem, né? Muitas vezes temos que realmente melhorar a nossa alimentação, cortar açúcar, cortar sal, cortar farinha. Sabe que eu cortei a farinha, gente? Vocês não sabem como que eu comia farinha. Eu gosto. Acho que esse ano ainda não comi farinha de milho com leite. Mas Ah, aquela farinha grossa, sabe? Aí a doutora falou, pelo amor de Deus, deixa, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, então tá bom, doutora, eu não vou comer mais. Mas eu adoro, viu, gente? Farinha de leite, e leite o integral mineiro, ainda. o mineiro é com farinha de milho. É O isso mineiro mesmo. com farinha de milho. E aí de vez em quando, eu estou aqui, eu falo, que vontade de tomar um pouco de leite com farinha, mas a maioria das vezes eu mesmo me protejo, falo, não vou tomar. Porque realmente pelo menos, né, a doutora fala que se eu tiver que tomar isso pelo menos uma vez por mês, e eu tenho controlado, sabe, gente? Assim, açaí, né, que eu gosto muito, e eu tenho controlado bem. Graças a Deus, mas vou falar. Não é fácil não, viu? Porque É tem hora fácil que dá vontade de mesmo. tacar o pé na jaca, passar uma carne gordurosa ali, comer com farinha mesmo, mas tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E é Com isso, gente. certeza, com certeza. Obrigado pela sua complementação. Pronto, Adalberto. Adalberto? Vamos para a prece final e peço para você mesmo fazer a prece doutrinária da noite. Isso. A Só paz a agradecer. todos, Deus proteja a todos. Só agradecer a Deus, né? A oportunidade que cada um de nós estamos tendo de ouvir e comentar essas reflexões através de abençoa também de Emmanuel, né? Através de Chico. Agradecer pela vida, né? A vida que nós temos. Agradecer pelo pão, que a gente ingere todos os dias, para alimentar o corpo. Né? Agradecer pelas aves, pela natureza, pelas plantas, que nos dá oxigênio, nos dá fruto, nos dá sombra, para a gente amenizar nosso calor. Agradecer por tudo que nos circunda aos nossos olhos. Porque, afinal de contas, os olhos é a parte do corpo que mais absorve as energias que estão ao nosso redor. E as coisas belas, as coisas às vezes não tão belas. Agradecer a Jesus por ter nos ensinado a orar, por ter nos ensinado a perdoar, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por ter nos ensinado a amar até nossos próprios inimigos, abençoar a todos, né, sem exceção. E assim mexe com tua prece que tu ensinaste naquela época, aquela grande multidão. Nós vamos fazer aqui agora, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, se assim perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Muita paz para todos nós encarnados e para todos os encarnados que estão entre nós. Muita paz, uma boa noite para cada um de nós.